Deus abençoe pastor Daniel. Quando ele quer cantar tenor, ele canta. Deus abençoe os nossos queridos. Deus abençoe nossa querida Giovana, irmã Thalita. Leve nosso abraço para ela. No primeiro dia de dezembro, comemorando o seu aniversário. Que o Senhor lhe dê saúde, em nome de Jesus. Quando eu estiver no meu trabalho hoje, virar meia-noite, porque eu estou escalado, eu vou lembrar dela. Aí eu vou mandar um zap para você e para o Felipe. Quero o bolo. Que bênção. Amém. Deus abençoe ricamente. Meus queridos, vamos seguir aqui com o nosso estudo bíblico, por favor. Nosso irmão Rafael hoje está sem o seu ajudante, seu auxiliar. Nosso irmão Caio teve um compromisso e chegou com toda a chuva que choveu. Ele trouxe uma parte dela para dentro de casa, chegou toda encharcada. E aí a gente pediu para ele ficar lá, tomar um banho, se alimentar. Ele já chegou, já era hora de sairmos. Graças a Deus estamos na casa do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número... Mateus capítulo 28. E o versículo de número 18. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 18. Amém. Obrigado, Rafael, por essa versão que aí está. Faremos uso dela e daqui tenho em mãos. Mateus, capítulo 28, versículo 18, nos diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. E ali na versão que o nosso irmão Rafael nos auxilia, falou-lhes, aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Glória a Deus. Obrigado, irmão Rafael, Deus abençoe. Também quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos seus lares, nos acompanhando neste culto. Que o Senhor os abençoe ricamente. E reforço o meu convite para que estejam conosco, presencial. Nós, graças a Deus, não nos transformamos em nenhum réptil de cauda longa, já estamos vacinados, como muitos insights por aí, né? Foram lançados, muitas mensagens de fundamentalismo político, mas nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus, sem escamas, falar do Evangelho. E você que está no seu lar é nosso convidado, não fique no seu lar, tendo a possibilidade de vir, esteja conosco na casa do Senhor. Bom é congregar, estar junto com os irmãos, bom é dobrar o joelho nesta casa, falar com Deus. Estaremos aqui quinta-feira, reforço o nosso convite, juntamente com as irmãs do Círculo de Oração, que são não apenas aquelas que se reúnem aqui para louvar o nome do Senhor, mas em especial aquelas que dobram os seus joelhos na casa do Senhor para buscar ao Senhor, falar com o Senhor e receber a resposta do Senhor. As nossas irmãs do Círculo de Oração, seu principal papel é interceder e orar, e elas fazem isso na casa do Senhor. E nós juntos louvamos o nome do Senhor. Permitindo Deus, estaremos aqui na nossa escola bíblica dominical, domingo pela manhã, presencial também. Importante ter sua vida aqui conosco, sua vida e sua vinda, para aprender porção da palavra de Deus. Nossas salas estão distribuídas, adolescentes, jovens, crianças, as nossas irmãs e os obreiros, os adultos. E no domingo à noite, aquele grande culto de celebração ao nome do Senhor, nosso culto com as famílias, às 18 horas, você é nosso convidado. Todos quantos receberam nossa visita nos lares, nosso convite pessoal, presencial, será uma alegria recebê-los aqui também, em nome de Jesus. Bom é estar na casa do Senhor. Por gentileza, irmão Rafael, nós vamos para o slide de número 11. Vamos retomar um princípio etimológico, vamos retomar um conceito que vimos juntos,
tendo por pressuposto o texto bíblico que lemos, Mateus capítulo 28, versículo 18, quando o Senhor Jesus menciona ter recebido de Deus toda a autoridade, no céu, na terra e embaixo da terra. E na versão que eu li, diz que ele recebeu todo o poder, foi-me dado todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. E essa expressão bíblica do Senhor Jesus, na sua fala, o registro aponta uma fala do Senhor Jesus, uma afirmação dele, e quem concedeu todo o poder ao Senhor Jesus, também é detentor de poder. Só pode conceder algo a alguém, aquele que o possui. Aquele que é desprovido de algo, não pode fornecer aquilo que ele não tem. Mas Deus tem todo o poder, e Ele deu para Jesus todo o poder. E o poder, segundo a etimologia da palavra, os nossos dicionários que nos auxiliam, a palavra poder ela é utilizada como verbo. Ter a faculdade de, a capacidade de, a possibilidade, estar sujeito ao poder, ter autorização para. Isso me faz lembrar um texto bíblico a respeito de poder realizar algo. Por exemplo, pastor Daniel e pastor Jefferson, em determinada circunstância, poderão dirigir-se sua palavra, nos perguntando: o Senhor poderia estar conosco no domingo pela manhã? O verbo é aplicado, e aí está no futuro de algo que virá a acontecer. E eles estão questionando, perguntando da possibilidade, e possibilidade está aí também dentro da permissão, de estar em determinada data e determinado horário. O Senhor poderá? Aí eu poderei responder: sim, eu posso, não, eu não posso. Porque o verbo se aplica nas ações, o verbo se aplica dentro das possibilidades. E para as nossas famílias, bom é quando podemos, de Deus, esperar do Senhor a resposta que vem do alto. Porque bom é aproximar-se do Senhor. O salmista Davi, ele expressa isto dizendo: bom é aproximar-me do Senhor. E uma versão bíblica, nos textos ainda do salmista, fala na linguagem de hoje: bom é chegar-se a Deus. Bom é poder se aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a conhecer a sua rica personalidade, é tudo quanto Ele pode fazer para conosco. E o Senhor Jesus, em determinado momento, sendo seguido pelas multidões, um leproso se aproxima dele, e o Senhor Jesus é interpelado, está em Marcos capítulo 8, o leproso diz: se quiseres, Senhor, podes. Glória a Deus. Se quiseres, Senhor, podes tornar-me limpo. O Senhor Jesus respondeu: quero ser limpo. E imediatamente, no mesmo instante, automaticamente, simultaneamente, concomitantemente, Jesus disse: quero. E no mesmo instante ele foi limpo. Nessa noite nós podemos dizer: Senhor, se queres, podes me abençoar. O Senhor Jesus tem uma palavra para nós: eu quero. E de feito isto, o poder de Deus realizar-se-á em nossas vidas. Quando nós nos deparamos com o Senhor, e dentro das nossas humildades e limitações, reconhecendo o senhorio e soberania dEle, nos apresentamos em oração e dizemos: Senhor, se quiseres, Tu podes. A resposta de Deus para nós essa noite: sim, eu quero. E será manifesto o poder de Deus nas nossas vidas, porque Ele tem poder. O próximo slide, uma retomada, apenas para dizer que nem sempre querer é poder. Isso é alusivo a nós. A nós estamos cercados pelas nossas limitações, mas Deus não. Mateus 28, 18. O Senhor Jesus disse: foi-me dado todo poder. O Senhor Jesus, se tivesse recebido algo parcial de Deus, Ele teria sido honesto, porque nele não há mentira, nele há toda a verdade, Ele é a verdade. Caso assim o fora, Ele nos teria dito: recebi parcialmente do poder de Deus, recebi uma parcela, recebi uma
fração, para facilitar o nosso entendimento, pastor Jefferson. Os crentes se alegram quando chega o mês de dezembro, aqueles que estão trabalhando, porque vai chegar a parcela do 13º. Aí ele fica esperando aquela parcela, como se fosse resolver a sua vida. E muitas vezes ajuda demais. Seja muito bem-vinda, 13º, porque ele receberá uma parcela. Agora, se o crente orasse, Senhor, eu quero receber toda a parcela. O dono da empresa vai dizer, vou passar a empresa para o seu nome. Lembre-se que quanto maior a entrega, maior a responsabilidade. Precisamos ter sabedoria para pedir para Deus e Ele vai nos entregar. Por isso, Paulo, ele vai orar ensinando assim, se precisa de paciência, peça a Deus. Sabe qual é o instrumento que Deus nos dá a paciência? Pela tribulação. Então tenha sabedoria para pedir e orar a Deus. E aquilo que Deus entrega, Ele não entrega parcelado. Se Deus precisar te encher, seja cheio do Espírito Santo hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Para nós, nem sempre querer é poder. Mas para Deus, tudo é possível. E Ele tem todo o poder. Próximo slide, por favor, Rafael. Soberania de Deus. Quando nos voltamos para Deus e reconhecemos que nele há todo o poder, quando nos voltamos ao Senhor Jesus em oração e reconhecemos que Ele tem todo o poder, Ele é detentor de todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra. Para que os irmãos tenham percepção da envergadura do agir de Deus, para que os irmãos tenham percepção disto, o profeta Isaías, no capítulo de número 7, ele está recebendo do Senhor, num diálogo com Deus, e ele vem expressar isso em profecia. E o Senhor diz assim, pede para mim um sinal, pede-o em cima no céu ou embaixo da terra. E esse pedido do sinal que Deus fala com o profeta é para o povo de Israel. E o Senhor vai dizer no mesmo capítulo, nos versículos subsequentes, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Como uma virgem pode conceber? Isso foi dito 750 anos aproximadamente antes do nascimento do Senhor Jesus. A jovem Maria, virgem, desposada, ou seja, a noiva de José, ela está no seu lar, recebe uma visita, o anjo Gabriel, o anjo da anunciação, e ele diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, tu has de gerar um filho. E ela responde, como? Se não conheço o varão. E o anjo então lhes responde, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e o Altíssimo te envolverá. Como pode uma virgem conceber? Poder do alto. Como pode uma circunstância difícil ser resolvida? Receba do Senhor a resposta. Ele pode resolver isso na sua vida e na sua família, porque Ele é soberano. O que é soberania? Soberania é recursos de poder. Por que Deus é soberano? Porque Deus tem todo o recurso de poder. Deus tem poder para abrir porta onde não tem porta, porque Ele é soberano. Deus tem poder de curar o câncer, porque Ele é soberano. Deus tem poder de curar uma enxaqueca, porque Ele é soberano. Deus tem poder de curar uma dor de dente, porque Ele é soberano. Bico de papagaio na coluna, Ele também cura, porque Ele tem poder. Ele é soberano. Não importa a dificuldade, não importa a circunstância, todo poder, todo recurso necessário de poder para atender e socorrer a igreja do Deus vivo, para socorrer as famílias de Chácara Inglesa, Deus tem o recurso. Receba do Senhor hoje a resposta da sua oração. Quando pode ser utilizados por pessoas, grupos, entidades, instituições, tudo que podemos pensar é prerrogativa atribuída à autoridade. A versão que o irmão Rafael pôs de Mateus 28:18, o Senhor Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade, porque é uma prerrogativa do poder. Ele recebeu toda a autoridade, Ele tem todo o poder. O Senhor Jesus é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor Jesus tem todo o poder para trabalhar nas famílias de Chácara Inglesa, e eu creio isso em nome de Jesus. Poderes.
No próximo slide, por favor, Rafael. Vou pedir licença aos irmãos também. O próximo slide vai falar de alguns poderes que são conhecidos por nós. Normalmente, quando se fala de poder, automaticamente lembramos da República Federativa do nosso país e da capital, da comarca, do Distrito Federal. Automaticamente nos lembramos do poder público, do poder administrativo, do legislativo, nos lembramos do poder aquisitivo, poder financeiro, poder militar ou poder bélico, poder de influenciar. A palavra poder, ela nos traz muitas perspectivas e nos faz lembrar de poderes que estão ao nosso lado. Quando uma determinada pessoa é recebida e ela não precisa passar pela fila na qual você está, com mais aproximadamente 400, 500 pessoas, e ela corta aquela fila e entra por uma porta separada, é porque ela está elegida de autoridade. Ah, por que aquela pessoa pôde fazer isso? Porque ela pode. Vou responder isso para você. E por que eu não posso? Porque você não pode. Você não tem a mesma autoridade que ela. Então, quando nós pensamos na palavra poder, automaticamente no nosso consciente vem as questões das nossas relações cotidianas, que nós nos lembramos, aquele meu parente pode, o advogado talvez ele possa, quem sabe aquele médico ele possa, mas eu quero lembrar que acima desses poderes terrenos, há um poder que é sobre todos os poderes, o poder do Senhor Jesus, que mandando Ele, quem vai desfazer uma ordem dEle? Operando Ele, quem impedirá? E o poder de Deus vai descer sobre a minha casa e sobre a sua casa. O agir de Deus será realizado e ninguém poderá impedir. O poder eclesiástico, o próximo slide, Rafael, para nós avançarmos e seguirmos com alguns textos bíblicos, porque até aqui estamos conjecturando, lembrando daquilo que nos é comum. Poderes eclesiásticos. Houve uma época na história da igreja que foi chamada a época negra da igreja, no período medieval, antes da reforma, porque a porta do céu estava fechada, porque a igreja, detentora do poder eclesiástico, inibia que os seus fiéis chegassem a Deus. Interessante que todo aquele que exercia o papel da fé, ele era ensinado a não crer em Deus, mas ter fé no único representante de Deus sobre a terra, que segundo eles, no seu poder eclesiástico, era da descendência de Pedro, o primeiro Papa. E essas são interpretações dogmáticas e colocadas como lei, estabelecidas como lei, e todo jovem que está presente aqui em Chácara Inglesa, e todos aqueles que me veem nas nossas redes sociais, são conhecedores disso. Todos têm conhecimento disso, por quê? Porque a história eclesiástica, do poder eclesiástico, está nas páginas da historicidade da humanidade. A sociologia estuda o poder eclesiástico, a antropologia estuda o poder eclesiástico, a geografia também estuda o poder eclesiástico, a teologia também estuda o poder eclesiástico, e os homens detentores do poder eclesiástico fecharam as portas do céu, para que os homens não crescem diretamente em Deus, mas nas imagens, figuras que os próprios homens criaram, e por isso dominavam as massas, e dominando as massas, limitavam os homens chegar até Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje temos acesso direto a Deus, e não nos referenciamos ao homem, dobramos o joelho, os céus estão abertos sobre as nossas cabeças, e Deus derrama poder para resolver aquilo que precisamos que seja resolvido. Não precisamos pedir aos homens, vocês não precisam pegar uma senha para conversar com os obreiros dessa casa, você pode dobrar o joelho no seu lar, e os céus estarão abertos sobre a tua casa, e Deus vai abençoar a tua família, pela oração do pai, pela oração que a mãe faz, pela oração da criança no seu lar, os céus serão abertos e Deus vai responder o seu pedido. Não estamos subordinados a poderes eclesiásticos, não estamos reféns dos poderes eclesiásticos, nós temos acesso livre a Deus, e orando a Ele, e Ele operando, quem impedirá?
Esse poder, dentro das nossas realidades, é como instrumento de percepção do mundo, concepções, conjecturas. E o próximo slide vai dizer, conceito, por favor, Rafael. Os nossos jovens, como mencionei, prestaram aí provas no Enem. E no Enem cai história. E dentro da história, conceitos dos poderes eclesiásticos. Conceitos que nos foram apresentados para termos percepção de mundo. E quando nós olhamos para esse tipo de conceito, nós vemos o estigma do preconceito aplicado. O mais forte e o mais fraco. O empregador e o empregado. E alguns ainda pensam o homem e a mulher. Só que esta visão, no contexto das competências e habilidades, na visão terrena, colocam o homem superior à mulher, nos conceitos de poderes. Mas a Bíblia diz diferente. A mulher, como o vaso mais fraco, vai dizer que o homem é o cabeça da casa. E a mulher deve ser amada e respeitada como vaso frágil no lar e na família. E percebam os irmãos, que muitos por aí se esquecem do contexto de Paulo, quando ele ensina sobre a família. Queridos obreiros, homens do lar, maridos de suas respectivas esposas. Esse texto diz que o homem é o cabeça do lar e a mulher é frágil, é verdadeiro. Só que o versículo seguinte é assim, diz o seguinte, a Bíblia: assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, você, marido, ame a sua esposa e dê a sua vida por ela. Só que esquecem de ler isso na Bíblia, estou só lembrando alguns. Os maridos podem dar um glória a Deus aqui? Quantos estão dispostos a dar a sua vida pela sua esposa? Bíblia. Ame a sua esposa como o vaso mais frágil e dê sua vida por ela, assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Glória a Deus. As mulheres deram glória, mas vai sobrar para vocês também, não se preocupe. Vamos chegar aí, no papel e responsabilidade das mulheres no seio familiar. Próximo slide, por favor, Rafael. Andar na presença de Deus. Existem requisitos, existem exigências. Este andar precisa ser perfeito. E por que estamos falando disto neste slide? Por que retomamos este ponto de partida, de linha de pensamento no culto da família? Já que famílias poderosas, temos uma igreja poderosa. Lembram-se do texto basilar? Lembram-se da construção de todo o raciocínio do nosso culto e de ensino para famílias poderosas? Está em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus chamou Abrão, pai elevado, e disse: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A quem te abençoar eu abençoarei, e todos aqueles que te amaldiçoarem eu também os amaldiçoarei. Logo Deus, quando chamou Abraão, disse o seguinte: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Pergunta aos queridos irmãos e irmãs nesta noite: o quão fácil é andar na presença de Deus de maneira perfeita? Existem aí critérios, exigências, implicações, e nós vamos reconhecer que não somos capazes de sozinhos andar perfeitos na presença de Deus. Lembrem-se os irmãos que Ele é soberano, Ele é santo, Ele tem todo o poder, Ele tem todas as prerrogativas, Ele é adorado por serafins, querubins e anjos celestiais, Ele é o Senhor de toda a glória, a terra está na palma das suas mãos, a terra é escabelo dos seus pés, e Ele dizendo e operando, ninguém pode impedir. E diante deste Deus, Ele nos chama nesta noite: famílias de Chácara Inglesa, ande na minha presença e sê perfeito. Deus exige do homem que ele ande na sua presença e que seja perfeito. Deus exige da mulher que a mulher ande na presença de Deus e seja perfeita. Deus exige dos nossos jovens que andem na presença dele e sejam perfeitos. Deus exige de nossos adolescentes, crianças, irmãs do círculo de oração, músicos, obreiros, sonoplastas, guardadores de oferta, diáconos, presbíteros, cooperadores, evangelistas, missionários e pastores, dirigentes do círculo de oração, regentes do círculo de oração, membros do círculo de oração,
fazem parte disto. Professores da escola dominical, superintendentes da escola bíblica dominical, têm que andar na presença de Deus e ser perfeito. Pais de família, serem perfeitos. Mães, serem perfeitas. Filhos, serem perfeitos. Nunca nos disseram que seria fácil, mas nós somos convidados a batalhar estas batalhas todos os dias na presença do Senhor. E como nós vamos fazer isso? Próximo slide. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 62. Veja o que nos diz a Bíblia no Salmo 62. Enquanto eu localizo o meu texto, abra sua Bíblia também, por favor. Quem pode fazer isso? Salmo de número 62. Vamos ler juntos o texto bíblico do salmista. Salmo de número 62. Versículo 11. Vou aguardar os irmãos localizarem. Salmo 62. Quem pode? Como isso é factível? Como isso é possível? Vamos ler o versículo 10 para contextualizar um pouco mais. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus está dizendo, não deposite sua confiança nesses poderes terrenos. Mas quem pode então? O salmista expressa isso no versículo 11. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A outra versão, em outra linguagem, diz o seguinte: uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Quantos creem que o poder pertence ao Senhor? Que venha ecoar dentro do seu coração. O eco nada mais é do que a propagação do som no meio ambiente. Quando você está numa determinada região montanhosa e você tem uma escarpe diante de você ou uma parede, e você diz, amém, aí fica amém, 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 amém. É o eco. Que nessa noite o Espírito de Deus venha bradar no seu lar e no meio da sua família, e você venha se lembrar da voz de Deus. Uma coisa disse Deus, isso vai ecoar dentro da sua casa: o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus. E o Senhor Jesus disse o seguinte: todo poder, não só uma parte dele, todo o poder pertence a Deus. Então nós vamos somar o Salmo 62, versículo 11, com Mateus 28, 18, e nós vamos repetir: ao Senhor Jesus pertence todo o poder, ao Senhor Jesus pertence todo o poder. Que isso ecoe na sua casa, não importa qual seja a circunstância. Venha aprender a depositar diante do altar do Senhor as suas fraquezas. Ele exige que nós sejamos perfeitos. Só que existe um segredo no Salmo 103, versículos 13 e 14. O mesmo Deus que exige que andemos perfeitos na presença dEle, é o mesmo Deus do Salmo 103, versículos 13 e 14. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Ele conhece a nossa estrutura e sabe, Ele sabe que somos pó. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Ele exige algo de nós. Preste atenção nisso que eu vou te dizer, em nome de Jesus, guarde isso dentro do teu coração. Quando Deus exige algo de nós, é para que nós nos deparemos com a exigência dEle, com a realidade daquela solicitação, da imposição, do querer dEle, da ordenança dEle, e olhar no espelho que é a palavra e ver as nossas fraquezas. Quando Deus exige algo de nosso ou de nós, é para dizer como Paulo: quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte.
porque quem pode em nossas vidas não somos nós. Por isso o versículo 10 do Salmo 62 diz: não confieis na opressão, nem nas tuas riquezas. Não te estribes no teu entendimento, é um provérbio. Não te estribes no teu entendimento. Não confie na tua conta bancária. Não confie na tua formação acadêmica. Não confie nos teus amigos. E o profeta Jeremias vai asseverar isso, vai dizer o seguinte: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no seu próprio braço, mas bem-aventurado todo aquele que confia no Senhor, porque o poder pertence a Ele. Então, quando Deus exigir de nós que andemos fielmente, perfeitamente na presença dEle, nós vamos dizer: Senhor, Tu sabes que eu não posso, então me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda nas minhas limitações. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dizer: eu vou te ajudar. Ele vai te tomar pela mão direita e vai te dizer: não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus que te guarda, porque confiamos nele. O problema do homem está na sua autoconfiança. Quando o homem é soberbo, arrogante, ele confia nas suas próprias fortalezas, no seu próprio intelecto, no seu dinheiro. Ele confia, ele vai dizer: o meu Deus é a minha carteira, o meu Deus é a minha conta bancária. E Deus está ouvindo isso, os céus são testemunhas. Só que o mesmo Deus exige o seguinte: ninguém pode dar glória a outro Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Até que o Senhor Jesus vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem serás? O homem vai perceber que ele nada pode fazer. O segredo está em confiar em Deus, que tudo pode fazer. Andar na presença de Deus é uma exigência dEle, para que andemos perfeitos nele. E a perfeição do andar em Deus é perceber que eu preciso andar com a ajuda dEle. Então nessa noite eu quero dizer: Senhor, vem nos ajudar. Vem ajudar as famílias de Chácara Inglesa. Vem ajudar a minha vida, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu preciso dEle para andar, eu preciso dEle para respirar, eu preciso dEle para viver, eu preciso dEle para trabalhar, eu preciso dEle para me alimentar, eu preciso dEle para dormir, eu preciso dEle para acordar no dia seguinte, eu preciso dEle para me movimentar, eu preciso dEle para ser um bom esposo, eu preciso dEle para ser um bom pai, eu preciso dEle para ser profissional, eu preciso dEle para ser professor de escola bíblica dominical, eu preciso dEle para ser diácono na casa do Senhor, eu preciso dEle para ser um obreiro, dirigente de uma congregação, eu preciso dEle para aconselhar os jovens, eu preciso dEle para visitar os idosos, eu preciso dEle para levantar as mãos e orar pelo enfermo, eu preciso dEle para expulsar o demônio, eu preciso dEle para a manifestação da glória no pregar da palavra, eu preciso dEle. Belo hino da harpa. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso dEle, eu confesso, eu preciso dEle, porque o poder é dEle. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Guarde isso no seu coração, dependa dEle, porque só Ele pode fazer. Próximo slide, Rafael, estamos terminando, slide de número 19. O que é fato? O que é verídico? O que é verdadeiro? O que é notório? O que é patente? O que é explícito na minha e na sua vida? Nós não podemos. Isso é uma problemática. E é verdadeiro. E quando o homem aprende a perceber que ele não pode, aí ele passa a aproximar-se de Deus. Ele vai perceber que ele não pode fazer sozinho. Os seus recursos são inúteis. As suas riquezas insuficientes. Eu não preciso ir muito longe. Eu não preciso voltar no século XVI, como na historicidade do poder eclesiástico. Eu vou lembrar vocês de 23 de março de 2020, no ano passado, quando começou uma pandemia no mundo inteiro.
foi preciso comprar tanques de oxigênio para alguém sobreviver. E nem todo o dinheiro do mundo, com tanque de oxigênio do lado, com máquinas para substituir o pulmão que está aqui dentro, na caixa torácica, por baixo das costelas, que precisa inflar e voltar. Não tem motor que faça isso funcionar perfeitamente. Não tem dinheiro que compre pulmões. Isso vem do alto. Isso vem do Pai das luzes, que tem todo o poder. Então receba um respirar da vida, receba de Deus saúde, receba daquele que tem todo o poder. Só Ele pode fazer. Problemática, fato, nós não podemos, mas nós temos um Deus que pode. Quantos creem que Ele pode? Eu creio, Ele pode. O próximo slide, Rafael, de número 20. Como ser então uma família poderosa? Reconhecendo que Deus é poderoso. Como ser uma família que anda perfeitamente na presença de Deus? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 6. Vamos ler Efésios 6. Esse texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Onde devo me fortalecer? Com que devo me fortalecer? Qual é a fonte deste poder? Versículo 10, o capítulo 6 da carta aos Efésios, a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja o versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Onde está o segredo? É estar no culto de doutrina, ouvindo a palavra. Onde está o segredo? Culto com círculo de oração, dobrando o joelho, com as irmãs do círculo de oração, que não só cantam, oram. Porque antes de ser círculo de oração para cantar, é o círculo da oração que dobra o joelho para orar. Porque mais importante do que cantar é orar. E mais importante do que passear e cantar é obedecer a palavra, ouvir a palavra e praticá-la. Como? Com dependência de Deus. Tu podes? Não. E você, pastor? Também não. Mas Ele pode. E quando nós oramos com súplica, com toda oração e súplica, no Espírito, Ele vem responder a oração do crente. E se eu posso dizer algo com todo o diafragma, e o ar que enche os meus pulmões, e expelir para fora da minha caixa craniana a minha voz, e dizer que Deus faz, Deus pode, e eu tenho toda a certeza e convicção da minha alma, que Deus faz, e Deus pode, para responder a oração de um crente. Ele move céus e move terra, porque Ele pode. E sabe diante de quem eu vou dizer isso? Não é por pressão psicológica ou por técnicas de hipnose da neurolinguística com frases positivas querendo convencer a vocês. Não.
De jeito nenhum. Antes de chegar nos ouvidos de vocês, sabe por onde passa? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, deste século, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O que significa isso, pastor Júlio? Sabe o que significa? Na autoridade do nome de Jesus, porque o poder é dele, todo o poder é dele. E quando os ministros fazem uso dessa tribuna e proferem palavras pregando o evangelho, principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, estão fazendo isso aqui nos ouvidos de quem me ouve. Sabe quando você entra na banheira cheia de água ou mergulha numa piscina? É semelhante a isso aqui, ó. Vou repetir. Antes das minhas palavras e das palavras dos ministros que pregam nesta tribuna chegar aos seus ouvidos, elas passam pelos principados nas regiões celestiais. Vencem guerras e batalhas, porque o coração do homem muitas vezes é de pedra. No ouvido do homem tem comichões, por isso Tiago diz na sua epístola, que eles tendo comichões nos ouvidos, o seu próprio Deus é o seu ventre, as suas vontades e as suas paixões. Principados, potestades, príncipes das trevas, querem tapar os ouvidos das famílias de chácara inglesa, da minha vida e da sua vida, mas eu creio naquele que tem todo o poder para dissipar todas as hostes do inferno e vencer os principados. Por isso eu digo em alto e bom som, que seja repreendido no nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, potestades e principados, hostes malignas, que querem impedir o realizar da palavra de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus, toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, todo agir de espíritos imundos e malignos, batam em retirada pela autoridade do poder do nome de Jesus, para que na tua vida se realize o poder de Deus. E para que você entenda o que eu estou dizendo, Paulo vai dizer que a pregação do evangelho é loucura para o mundo, que vive debaixo das hostes malignas, mas para nós que cremos, é poder de Deus, poder de Deus, é poder de Deus. Evangelho que muda a vida do crente é loucura para o mundo, mas é poder de Deus. Então receba poder, receba do evangelho poder, receba do alto poder. Viva o evangelho de poder, sirva ao Senhor Jesus que tem todo poder. A minha luta não é contra vocês. Eu sei contra quem eu tenho que guerrear. A luta de vocês não é contra mim. Vocês não têm que me convencer de nada. Assim como eu não preciso convencer nenhum dos senhores e das senhoras aqui. A minha luta e a sua luta é contra eles. Potestades que querem impedir que você entre no céu, que querem que você duvide da cura do seu filho, que querem que você duvide da porta de emprego que Deus vai abrir, que querem que você duvide da circunstância impossível, da qual fará você desacreditar que Deus pode fazer. Lembra do pai que chegou diante de Jesus? Senhor, os seus discípulos estiveram lá com o meu filho é tomado por espíritos malignos e imundos. O pai reconheceu que lança o meu filho no fogo, lança o meu filho na água e joga o meu filho no chão, o meu filho espuma, só que os seus discípulos não puderam fazer nada. Aí ele olha para Jesus e diz: se tu puderes, se tu podes. Seus discípulos não puderam, meu filho está aqui. Jesus responde: se tu podes crer.
O homem levanta a cabeça ao céu, por certo reconhece e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É reconhecer o fato que não se pode fazer sozinho, precisamos dele. Precisamos dele. Próximo slide, por favor, Rafael. Precisamos dele. Palavra grega do texto de Efésios: revestivos de todo o poder. A palavra grega de poder em Efésios 6:10 é ischios. Significa força de combate. Revestivos de todo o poder. Força de combate. Próximo slide, 2 Coríntios 10:4. Abra sua Bíblia, nós já vamos terminar. Me suporte um pouquinho mais. Você vai sair daqui hoje revestido desse poder, dessa armadura, crendo nele. E confesse a ele: ajuda-me na minha incredulidade. Não tem problema nenhum você ser incrédulo. Não tem problema nenhum a existir a falta de fé. O problema é ficar calado e não reconhecer e pedir ajuda. Nessa noite eu vou pedir ajuda. Deus, me ajude na minha incredulidade, porque eu preciso. E ele vai mover céus e terra para trazer a solução para a tua casa. Porque ele pode. Você só precisa reconhecer que você não pode. Ele pode. 2 Coríntios 10:4. Pastor Daniel, por favor. Segunda carta. Quantos podem dizer um glória a Deus? As nossas armas não são carnais. Nós não confiamos na força do braço. Nossa força vem do Senhor, vem do alto. Seja cheio nesta noite então do poder do alto e vença as suas guerras com o Senhor. Próximo slide. Poderosas em Deus. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, a palavra poder ali é dainata, que lembra dínamos. Nosso Deus é uma dinamite. O crente cheio do Espírito Santo sabe o que é uma dinamite. Tem dínamos. Poder de Deus é dainata. E quem concede é o dono do todo poder. Ele tem todo o poder. Há um texto bíblico muito interessante que diz assim: e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E sabe o que Jesus fez depois de soprar? Eis que vos dou poder. Receba a igreja de Chácara Inglesa nessa noite. O sopro do Senhor Jesus e o Espírito Santo, que é poder, é dainata, é dínamos. E o Senhor Jesus diz para a igreja de Chácara Inglesa: eis que vos dou poder. Então receba poder em nome de Jesus. Poder. Último texto bíblico, Atos 1:8. Para terminarmos esse estudo. Famílias poderosas, igrejas poderosas. Atos 1:8. Livro histórico do Novo Testamento, texto muito conhecido. E eu peço que você fique em pé nesse momento. Por favor. Atos 1:8 diz o seguinte. Todos encontraram, pode dizer amém? Amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e confins da terra. Sabe onde é os confins da terra? Chácara Inglesa, Rua Pompeu Sobrinho, número 110. Sabe o que vai acontecer? Deus vai enviar a virtude do Espírito Santo. Quer vencer? Receba a virtude do Espírito Santo. E quem crer nesta palavra, venha para a frente, nós vamos orar. Eu convido todas as famílias e todas as vidas que precisam de poder. Você precisa vencer problemas? Deus tem poder. Você precisa vencer a sua incredulidade? Deus tem poder. E nós vamos orar, porque o Senhor prometeu derramar virtude do Espírito Santo. E para ter poder, você precisa receber do Espírito Santo. Para ter poder para vencer os problemas, poder para vencer as dificuldades, poder para vencer a incredulidade, poder para vencer as lutas da vida,
poder para vencer as tempestades que se levantam no mar da vida. O nosso barco é açoitado por ondas encapeladas. O vento é contrário. As lutas são ferrenhas. O texto de Efésios 6,10 diz que precisamos do escudo da fé, porque o inimigo está lançando dardos inflamados. E o fogo do dardo do inimigo é o fogo do inferno para destruir vidas, destruir lares, destruir nossos jovens, destruir nossas crianças, destruir nossos adolescentes, destruir as irmãs do círculo de oração, destruir os obreiros da casa do Senhor, destruir, porque o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas nós não temos parte com ele. Nós servimos aquele que é poderoso e pode fazer todas as coisas nas nossas vidas e vai dar vitória a todo aquele que crê. Qual é o fato? Qual é a problemática? Eu não posso, você não pode. E cuidado, que aquilo que Deus abre, Ele também fecha. Aquilo que Deus dá, Ele também tira. É dele. É dele. Reconheça isso, é dele. A problemática está em nós não podemos fazer, mas Ele pode. E para servi-lo andando na presença dEle perfeitamente, nós precisamos do Espírito Santo conosco. Nenhum homem natural, nenhum homem mundano pode dar glória a Deus. Somente aquele que tem dentro de si o Espírito do Filho que clama Abba, Pai. Os irmãos são selados com o Espírito Santo. E hoje eu vou orar aqui para que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Porque para servir a Deus, precisa das armaduras de Deus. E eu creio nesta palavra que eu preguei aqui nesta noite. Talita, Deus tem respostas para a tua oração. O pai e uma mãe de joelhos movem os céus e Deus atende a oração. Uma mãe aflita, um pai desesperado, diante da problemática, das limitações da vida, que depositam em Deus a sua confiança, pode esperar, porque Deus tem resposta para a sua oração. Feche os seus